está aqui um pouco ao sul da cidade de Jinhong, na província de Yunnan, na China. Encontramos uma fábrica que processa o chá pu'er, o malcha que a gente viu nos dias anteriores, transformando ele nos cakes de pu'er que vão ser envelhecidos de uma forma super tradicional, usando as prensas de pedra. Hoje a gente chegou aqui e o processo está acontecendo e a gente vai poder acompanhar do começo ao fim, desde as primeiras etapas até as embalagens finais dos cakes de pu'er. Então a gente vai entrar lá para dar uma conferida nisso agora. O processo todo começa com o malcha. O malcha são as folhas de chá que já foram processadas e já estão estabilizadas e agora estão prontas para serem expostas ao vapor. Então tudo começa com o malcha sendo pesado. Eles pesam a quantidade de 357 gramas, que é o que esse cara está fazendo. Depois disso ele passa esse tubo com o chá para o lado. Ali, embaixo daquele canudinho amarelo, é um jato de vapor que vai umedecer as folhas para elas ficarem maleáveis e não quebrarem no processo de prensagem, conseguirem manter toda a sua integridade. Esse segundo trabalhador, ele pega aqueles sacos de pano e distribui o chá de forma uniforme dentro do disco, pega essa pedra, coloca em cima e faz mais uma pressão com o peso dele. Isso é a primeira etapa da prensagem. Depois eles deixam as bolachas descansando embaixo da pedra por aproximadamente 5 a 10 minutos, tiram os discos e colocam eles para secar aqui. Essa segunda etapa é importante porque esse pano precisa secar bem para quando você for desenrolar eles e o chá descansar assim, que é a terceira etapa do processo, quando você for tirar o pano, ele não puxar as folhas e arrancar nada. Então o processo é pesagem, umidade, prensa, descansar, secar o papel e aí depois descansar aqui. Depois dessa etapa feita e o chá descansado, vem a parte de embrulhar os chás pu'eres, que são mais duas etapas. A primeira é que os discos são embrulhados um a um e depois cada 7 discos desses são embrulhados nas folhas de bananeira, formando os que eles chamam de tom, que é uma unidade de medida dos chás. Esse vão que fica aqui no meio é o lugar onde fica o pano. Você pode ver que você vê um pouco da fibra do pano aqui. Olha que lindo. Você vê que as folhas estão todas inteiras, não quebraram, secas. Esse chá está pronto para envelhecer. Depois do chá descansar nas estantes de madeira e está pronto para o embalo, essa é a etapa final do processo do chá pu'er. Essa folha é aquele papel que é um papel que tem que ter uma certa permeabilidade, deixar entrar o ar.
a dobradura, que são essas mulheres super hábeis que fazem uma dobradura que respeita um padrão de 15 dobras uniformes que são feitas ao longo do disco e uma última dobra que faz com que o resto do papel fique naquele buraco que o pano fez na hora da prensagem e trave o papel para que ele não saia, que é essa última dobrada que ela faz assim. Os discos podem ser de 250 gramas, como esse, que não é muito usual, e o disco padrão é esse de 357 gramas. Isso daqui é um cake de poire. Nesse momento, o cake está finalizado e pronto para ser vendido. Tradicionalmente, principalmente para transporte, esses cakes eles eram agrupados em grupos de 7 cakes embrulhados numa folha de bananeira, formando um tom. Esse processo está sendo feito ali pelos homens, porque é um processo que exige força. Eles precisam usar os pés e tracionar com mais força. Então, esse processo que é mais delicado, geralmente é feito por mulheres, e o outro processo do tom, que é um processo que exige mais força bruta, é feito por homens. Então, vamos ali ver a última parte desse processo. Aqui, depois que o chá já está no formato final, com as 15 dobras, eles têm essa última etapa do processo, que é a etapa que eles montam os tons. Tongs é uma unidade que consiste em 7 cakes de poire enrolados nessas folhas de bananeira. As folhas de bananeira são lavadas e secas ao sol e depois, com esse processo super artesanal, como todas as outras etapas da produção desse chá, eles viram essa unidade. 7 cakes de poire embalhados na folha de bananeira. E é assim que é feito há centenas de anos. Isso inicialmente era feito para facilitar no transporte. Hoje em dia é feito mais por uma questão histórica.